Salve aí, galerinha do outro lado da tela, como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema endócrino, o terror das mulheres na menopausa. Infelizmente, quando a mulher entra em menopausa, algumas glândulas dela, no caso as principais, principalmente as sexuais, acabam andando em imunodeficiência, acabam não produzindo como deveria produzir, às vezes tem que fazer um certo tratamento, em outras situações não, depende. Como é uma das coisas que eu mais digo aqui no canal. Cada pessoa é uma pessoa diferente, tanto que isso também acontece com o homem também, só que não é tão comum, não é algo normal. No caso, entraria mais no nível de uma doença do que num processo natural da mulher. Não, porque acaba gerando-se um preço de doença, né, no caso. Mas a redução dos hormônios para a mulher é normal, para o homem já não é tão normal assim. E ainda a gente tem a situação de que há algumas situações... Epa, o fone caiu. Eu fico sem saber como é que o áudio está. A gente tem algumas situações que a mulher tem um pouquinho mais de acesso, tem que fazer um tratamento, acompanhamento, mas o ideal é sempre estar fazendo um tratamento com o ginecologista para ver direitinho como é que está a situação. Show de bola? Então, vamos lá. Gente, a gente tem uma série de glândulas no nosso corpo. Vocês podem ver na tela aí, tem uma série de glândulas que a gente possui. Existem várias, cada uma tem uma função, vai produzir um hormônio diferente. Basicamente, o nosso sistema endócrino, ele é responsável por produzir hormônios. E esses hormônios ajudam no controle do nosso corpo. Os hormônios, eles são mensageiros químicos, que eles são responsáveis por alguma função. Depende de qual hormônio, depende de onde é produzido e para que vai servir. Em resumo, é isso daí, tem essa função, porque é basicamente produzir hormônios. E os hormônios, eles são auxiliadores químicos que transportam informação. Eles vão regular alguma coisa, produzir alguma coisa, dar algum indicativo. As principais glândulas são a tireoide, pituitária, as adrenais, o pâncreas. O pâncreas. Na verdade, é uma célulazinha lá dentro do pâncreas que vai produzir isso daí. Há glândulas paratireoides e as famosas glândulas sexuais que eu comentei no início do vídeo. No caso da mulher, é lá no ovário e no homem é nos testículos. Sempre em dupla. Ah, que da hora. É bom que se perder um, ainda tem o outro lá para ajudar. Não vai ser tão eficiente, mas já ajuda. Como eu já falei, a gente pode começar por elas. As sexuais, elas produzem os hormônios sexuais, no caso, testosterona, estrogênio e progesterona. Que tanto o homem quanto a mulher produz. Só que em quantidades diferentes. Hormonalmente, né, no caso de forma hormonal, quanto maior a quantidade, proporção de testosterona em cima de estrogênio e progesterona, fisicamente, né, hormonicamente, você vai ser um homem. Estrogênio e progesterona, além da proporção de testosterona, hormonicamente vai ser mulher. Caso a gente pode usar um termo dessa forma com bastante aspas. Por isso que se você tem um déficit, nenhum desses hormônios pode gerar alguns probleminhas, porque eles não definem só características masculinas e femininas. Tem algumas outras situações importantes, por exemplo, testosterona. Ela ajuda no tônus muscular, no caso. Entendeu? Por isso que o homem, tecnicamente, é mais forte que a mulher. Muito tecnicamente. Teoricamente, porque ele ajuda na construção dos músculos, na fortificação, né, do tônus. A força muscular propriamente dita, vamos dizer assim. A testosterona. Porque a mulher produz também, mas em uma quantidade menor do que um homem, então, teoricamente, deveria ser mais forte. Isso se a mulher não treinar mais, né? Gracinha em Pinheiros aí que... Ou Barbosa, não lembro agora. As paratireoides são 4 pequenas glândulas localizadas perto da glândula tireoide. Ou seja, lá na tireoide tem outra glândula. Que da hora. Produzem o hormônio paratireoidiano, que regula os níveis de cálcio e fósforo no nosso organismo, ou seja, afetando o metabolismo propriamente dito. O pâncreas, como eu já citei, ele produz o hormônio chamado insulina, que regula, no caso, a nossa glicose no sangue. Se você não tem, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre doença. Aguenta só mais um pouquinho. As glândulas adrenais ou suprarrenais são situadas acima do rim. A gente vai falar na próxima semana sobre sistema
excretor. Aí eu vou falar um pouquinho sobre rim também, tá bom? Aí elas ajudam no hormônio, a noradrenalina e a adrenalina. No caso, o hormônio que a gente chama de fogo e repouso. Que vai ajudar na situação. No caso, a adrenalina, né? A noradrenalina. Eles fazem essa situação de fogo e repouso entre você estar numa situação de estresse. E também, lá no córtex adrenal, a gente produz os esteroides, que ajudam também, além do metabolismo, no nosso sistema imunológico também regula o sal e água no nosso corpo. Tá bem armazenado ali, tá no rim, né? Onde passa a maior parte dos fluidos do nosso corpo também. Porque lá tem uma situação de fazer uma espécie de filtro. Lembra um pouquinho também o nosso sistema linfático que eu falei semana passada. Show? A gente tem a glândula pituitária, a hipófise, que fica lá no meio do nosso sistema nervoso central, lá pertinho do cérebro. Show? Se vocês gostam muito da Marvel, né? Já viram alguns filmes aí da X-Men, normalmente essa glândula aí tá ligada aos poderes lá, né, dos X-Men. Isso é um mais antigo, atualmente não falam muito disso, mas beleza. Ela regula basicamente todo o nosso sistema hormonal. Ela é uma glândula que produz o hormônio que regula todos os outros sistemas. É muito da hora, ela é uma glândula meio que principal. É tanto que ela é chamada de glândula mestra. A tireoide, ela tá lá na nossa tireoide. Show de bola. Ela ajuda no desenvolvimento do nosso corpo, crescimento. E quando a gente está adulto, também ajuda no metabolismo. Então agora vamos falar um pouquinho sobre as doenças relacionadas ao sistema endócrino. Doenças causadas aí por excesso ou falta de hormônio. No caso, a mais famosa aí, né, é a diabetes, né, que aí você não pode tomar mais doce, tem que tomar insulina artificial às vezes. Não exatamente. Existem mais de um tipo de diabetes. A que eu estou citando aqui é mais relacionada à questão da falta de insulina, no caso, o pâncreas, né? Que a gente ainda pode ter a situação da limitação, no caso, o pâncreas estar produzindo um pouquinho menos de insulina do que deveria, que são casos intermediários. Existem casos extremos que realmente a pessoa tem que fazer a ingestão da insulina, né? Injetar propriamente a insulina. A gente produz artificialmente e a pessoa tem que injetar essa insulina e é chato. Mas quando a pessoa está com uma deficiência um pouco mais baixa, a gente altera a alimentação e toma alguns medicamentos aí auxiliares para resolver isso daí também. Show? Então, dá para ajudar. Não é ideal, mas dá para ajudar. O hipotireoidismo é basicamente a glândula tireoide produzir menos hormônio que devia. Isso daí dá alguns probleminhas no metabolismo, como fadiga. E o hipertireoidismo é exatamente o contrário. Ela produz a mais, acelera o metabolismo, a pessoa fica com perda de peso, irritabilidade, enquanto um ganha peso, o outro perde peso, né? Se produz demais, perde peso, dá insônia, aumento de frequência cardíaca, tremores, é brabo. E o contrário não, a pessoa ganha peso, fica com frio, depressão, fadiga, cansaços com relação ao metabolismo mais baixo, né? A gente tem a doença de Addison, que afeta as glândulas adrenais, redução então na produção dos esteroides e cortisóides, consequentemente fadiga, fraqueza, perda de peso e pressão arterial diminuída, desequilíbrio nos eletrólitos também. A gente tem a doença de Cushing, posso ter dito errado, vou colocar o termo em todas elas na tela, é mais fácil, né? Ela afeta também as adenais, produzem excesso. Caso o Addison produz de menos, o Cushing produz de mais. Aí a pessoa vai ganhar peso, vai ter acúmulo de gordura no tronco, vai ter fraqueza muscular, pele fina e frágil. Show? Não é tão show não, é uma doença, né? O pituitarismo, no caso, a pituitária, né? Ela vai afetar a pituitária a produzir hormônio a mais do que adequado. Ou seja, afetando todo o nosso organismo, né? A pituitária está lá controlando todos os hormônios, né? E a gente ainda tem uma situação uma doença na tireoide que gera o bócio, que é uma elevação, né? Parece o gogó do homem, não, mas ela gera realmente uma coluna bem grande na garganta,
fica com uma cratera bem grande. Normalmente ela está associada ao hipo e o hipertireoidismo, uma das duas acaba gerando isso daí também. Seria uma doença correlacionada. Se você gostou desse vídeo, tem mais vídeos relacionados a sistemas do nosso corpo, como você pode ver aí na tela. E se você está vendo esse vídeo em 2023, 2022 eu já fiz mais alguns. Se você estiver vendo mais para frente, já vai ter bastante sistema aí para você dar uma olhada, uma analisada. E caso você queira mais algum, comenta aí que a gente faz também, caso eu não tenha feito ainda. E a gente se vê num próximo vídeo.